A gente vai aqui agora para a aula 2 desse módulo, que também agora a gente falou do papel do sono no corpo. E eu falei que não era só isso, porque também tem o papel do sono na mente. Então vamos falar um pouquinho sobre o sono na mente, como que funciona. E para a gente, por exemplo, começar a falar o que é o sono na mente, o que é a mente? O que será que o sono faz na nossa mente? Quando eu falo da mente, eu falo do nosso cérebro de maneira global. E falando da parte cognitiva, eu estou falando das partes dos sentimentos também, do sistema límbico também. Tudo isso está relacionado à mente. Então, durante o sono, do ponto de vista cognitivo, eu sei que ele é extremamente importante para a consolidação da memória, para a estabilização de humor, para o aprendizado. Então, essa parte de foco e concentração, tudo isso acontece muito durante o sono. Então é quando a gente está dormindo que as nossas memórias vão sendo o quê? Organizadas. É quando eu estou dormindo que eu vou ver o que vai ficar guardado, o que eu vou ter, por exemplo, o que vai ficar mais recente e o que eu vou ter mais acesso ou um mais fácil acesso e o que eu vou guardar dentro dessa memória e o que eu realmente vou consolidar dentro da minha memória. Então, para o aprendizado, a memória é importante, não é? Então, imagina então para a criança, ela dormir bem, o quão fundamental é, porque ela está num processo todo de aprendizado. E por que isso? Só que de alguma maneira, aquilo precisa ser armazenado e aquilo precisa ser guardado. E a maneira que ele vai guardar, que ele vai ser feita, vai ser durante o sono. Então ele pode guardar de uma forma recente, o que ele vai conseguir, por exemplo, acessar durante pouco tempo, ou ele pode criar uma memória realmente sólida e coesa, e aquilo que vai ficar armazenado para sempre na vida dele. Então, para aprendizado e para memória, é super importante a gente ter um sono de boa qualidade. E o que mais que a gente pode falar que é importante do sono na nossa mente? Eu tenho um sistema que se chama sistema linfático. E o que é esse sistema linfático? Ele faz com que, como se fosse uma varredura durante a noite, então imagina você varrendo, com a vassoura mesmo, e aí o que ele faz? A ideia dele é tirar todas aquelas toxinas que foram produzidas e que ficaram soltas por ali. Produtos de todas as reações químicas do nosso organismo que ficaram lá espalhadas no nosso cérebro. E aí vem do sistema linfático e ele lava todo o seu cérebro de novo. Então eu gosto de dar o exemplo aqui de uma esponja. Então imagina que você pega a esponja, coloca embaixo de uma torneira e a água vai sendo toda essa toxina que vai preenchendo o seu cérebro. Quando você aperta toda a esponja, você limpa, tira toda a água dele. É isso que o sono faz no seu cérebro. Então eu preciso ter um sono de boa qualidade, não só ter um sono de boa qualidade, para ter tempo desse sistema varrer todas essas toxinas e essas substâncias. E para quê? Para o meu cérebro funcionar bem de novo. E aí qual é o problema de eu ficar com tantas substâncias dessas dentro do meu cérebro? São substâncias que em médio a longo prazo acabam favorecendo e até o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a beta-amiloide, que está muito relacionada, por exemplo, com a doença do Alzheimer. E outras sinucleopatias, que também estão associadas com esse acúmulo de toxinas que ficam dentro do meu cérebro. Então, à noite, em determinada fase do meu sono, eu consigo fazer toda essa varredura ou toda essa limpeza do meu cérebro, que ele volta a funcionar adequadamente, porque as toxinas também atrapalham o funcionamento correto dele. E porque elas ocupam um espaço e elas fazem com que as reações ocorram de uma maneira não tão ótimas dentro do nosso cérebro. E tudo precisa funcionar de forma otimizada ou funcionar no modo ótimo. Então eu tenho desintoxicação e eu tenho a parte de consolidação em menor parte. E também é super importante no sono uma outra função que é a função de plasticidade. E o que é a plasticidade? É a capacidade do meu cérebro de modular. Então imagina que o seu cérebro seja uma massinha e ele vai se modulando. Se regenerar, por exemplo, regenerar os seus neurônios, aumentar as redes dos neurônios, ou então a sinapse, que é a conexão dos seus neurônios. Então isso para uma criança é fundamental.
Ela saber quantas redes neurais ou neuronais ela vai ter, por exemplo, que isso vai até os 7, 8 anos e é a idade onde a gente mais ou menos fecha e depois a gente desenvolve tudo em cima daquilo que foi criado. Olha o quão importante é você, se você é pai ou mãe também, ensinar o seu filho a dormir direito. Porque ele, como eu falei antes, o filho não sabe, a criança, o neném não sabe dormir. Quem ensina somos nós. E para o adulto, imagina o quão importante e para que isso é importante. Para regeneração, para reconstrução e para modulação, inclusive, do nosso cérebro e do nosso corpo. Então essa plasticidade cerebral acontece à noite. E por que ela acontece à noite? Porque durante o dia a gente faz várias outras séries de coisas ou de atividades. E durante o dia a gente fala, a gente come, a gente faz atividades, o nosso organismo funciona a 1 milhão de velocidade, né? A 1 milhão ele está funcionando. Então eu preciso dividir os momentos do meu dia e eu vou executando cada tarefa. E eu não posso, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a digestão, consolidar a memória. Então, cada coisa no organismo tem o seu tempo certo. Olha como é importante o tempo aqui também. E no sono, o que eu faço? Um monte de coisa também. Por isso que é importante a gente fazer uma coisa de cada vez.